De volta aqui pra gente comentar a formação dessa roça. Gente, olha só. Pessoal lá do G4 tá pé da vida com a Flor. Porque a Flor tinha feito um combinado com eles. Pra quem não sabe, né? A Flor tinha dito que ela ia salvar um deles no Resta 1. Só que a Flor resolveu ali de última hora salvar a Flora. E aí ela salvou a Flora, eles estão ali chamando ela de traíra. Estão chamando ela de um monte de coisas. E aí a Flor passou agora na frente deles. Pra quem tá vendo o Play Plus, tá? A Flor passou na frente deles. E assim, eles ficaram calados. E ela também. Ela realmente não quis nem olhar na cara deles. E aí agora eles realmente não sabem se devem confiar ou não na Flor. Gente, uma hora vocês vão ter que confiar. Uma hora vocês vão ter que ver a moça, né? Pra quem quer saber o que tá acontecendo no Play Plus, tá aí. Eles estão conversando sobre isso, chamaram a Flor de traíra, estão com raiva da Flor. Mas no fundo, a Flor fez o que vocês queriam que ela fizesse. Ainda que por caminhos tortos, vocês já haviam discutido a possibilidade de vocês sobrarem no Resta 1. E foi exatamente o que aconteceu. E aconteceu porque a Flor fez todo esse movimento. Se a Flor não tivesse feito todo esse movimento aí, seria impossível que os meninos sobrassem no Resta 1, porque aí eles não teriam a chance de voltar como fazendeiros de novo. Então, assim, não adianta também colocar a culpa só na Flor, né, gente? A Flor não foi a única culpada por isso. Eles confiaram 100% nela. Tudo bem, erraram, porque não dá para confiar plenamente na Flor. Vocês já perceberam isso. Por outro lado, a Flor fez o que eles queriam que ela fizesse, que era exatamente fazer com que um deles sobrasse de novo no Resta 1. E como a própria Flor falou durante a votação, ela estava esperando que o poder fosse aberto antes da votação, como foi aberto nas semanas anteriores. Se ela tivesse tido esse poder aberto antes, quem sabe o que ela ia decidir ali, né? Mas enfim, o que a Flor fez ali, gente, pra mim é o de menos. Eu acho que o que a Flor fez ali foi só se proteger, se salvar. Acredito eu que isso vai garantir a ela uma sobrevida de mais algumas semanas desse programa, né? Faltam 5 semanas para acabar, não se esqueçam disso. Então acho que isso aí vai acabar favorecendo ela em algum momento, exatamente por causa da falsidade, exatamente por causa dessas coisas. Ela ser vista desse jeito. Isso aí lembra um pouquinho o jeitão da Márcia Fu. Não estou afirmando que é a mesma coisa, tá? Antes que vocês interpretem mal. E o seu Albert? Gente do céu. Seu Albert terminou ali a formação da roça. Ele nem imaginava que ele fosse cair na roça. Eu disse para vocês no vídeo anterior que havia a possibilidade do seu Albert sobrar na roça. Eu falei que havia isso. Seja pelo Resta 1, que era o mais provável de acontecer. Mas, né, o ranço do Sasha falou muito mais alto. O ranço falou muito, mas muito alto mesmo. Eu pensei que o Sasha fosse puxar o Gilson, porque ele falou no domingo à tarde, antes ali da prova de fogo, que ele ia puxar o Gilson para a roça, porque ele queria, de uma certa forma, eliminar a Babi. Vamos ver se ele vai conseguir, né? Ele já falou que quer eliminar a Babi. Eu sei que na volta ali da formação da roça, o seu Albert começou a dizer que na quinta-feira o cheque pré-datado do Sasha vai ser descontado e que é melhor que ele tenha saldo em conta para isso. E aí, obviamente, o Sasha entendeu a analogia, né? E disse assim: você tá querendo que eu vá embora? Você vai me tirar do programa, é? Vai ser interessante a gente ver isso aí na quinta-feira, eu juro pra vocês. Eu vou achar interessantíssimo a gente ver toda essa movimentação ali deles. Agora, a Babi, gente, que cena foi aquela que a Babi fez? Chorou que não saiu nenhuma lágrima. Sério mesmo. Sério, às vezes não dá pra gente entender como eles acham que o público vai comprar isso tudo, né? Mas vamos lá comentar com vocês o que aconteceu aí nessa edição. Eu não vou comentar, gente, o VT todo, tá? Porque afinal,
Teve muita coisa que eu já falei pra vocês no VT todo. Teve muita coisa que eu já tinha pra falar pra vocês ali dentro desse VT. Então não há sentido eu comentar com vocês isso. Eu vou comentar essa conversa específica da Flor com o Albert. Essa conversa foi ontem à noite. Eu te falei uma parte dessa conversa nesse vídeo aí no card, você pode ir lá dar uma olhadinha. Mas do que aconteceu nessa conversa aí do Albert com a Flor? A Flor, basicamente, queria fazer toda essa movimentação de jogo. A Flor queria tornar essa movimentação de jogo algo muito, mas muito favorável. Porque ela queria evitar a roça, mas queria eliminar a Babi. E a única forma que ela tinha de fazer isso era fazer como? Era se aliar com o Sasha, não tinha outra alternativa. Ela já percebeu que o Sasha era o mais forte. Só que aí ela disse pro Albert ali que ela que vai jogar sozinha porque ela tá cansada das ameaças que ela vem recebendo toda vez que ela conversa com o Sasha, que ela conversa com a Luana, que ela conversa com qualquer outra pessoa da casa. E aí mostra um VAR aí da Flora fazendo essa cobrança dela. Ô Flor, toma cuidado com isso, toma cuidado com as conversas e tal. Aí a Flor diz que tá muito cansada dessas cobranças, que ela tá cansada de tudo o que estão fazendo com ela, que ela quer jogar do jeito dela, que ela quer fazer as coisas do jeito dela, sem assim essa pressão toda em cima dela. Enfim, a Flor já disse ali. E aí o seu Albert já falou ali para ele a estratégia dele. Enquanto a Flor tinha uma estratégia de ir ali em cima da Babi, porque ela não aguenta mais a Babi, porque a Babi fica tramando contra ela, o seu Albert deixou bastante claro para Flor que a estratégia dele era eliminar o Sasha. E aí, de novo, mostrou aquele vado domingo ali sobre a cobrança que o Sasha fez pra cima dele e que ele não gostou nem um pouco disso. E aí veio toda aquela história lá que vocês já sabem, porque eu já te contei. Então ele disse que agora é o momento de eliminar o Sasha, agora é o momento de colocar o Sasha na roça de novo e testar para saber se o Sasha será o eliminado dessa semana. E só que o grande problema do seu Albert é que ele deixou a prepotência passar, inclusive, né? Eu vou mostrar daqui a pouco o vídeo dele lá, chegando dentro da sede, gritando que ele vai eliminar o Sasha na quinta-feira. E aí, depois a Flor saiu lá da casinha da árvore e foi conversar com eles. E aí armaram toda uma estratégia ali. A Flor disse que ia buscar coisa para cortar a unha e que depois ela descia para encontrar com o pessoal do grupão. Só que ela não desceu. E aí perguntaram, né, para onde é que estava a Flor. A Flor disse que tinha ido buscar o negócio lá para arrumar a unha dela. E aí, só que a Flor aproveitou e entrou lá dentro da academia e fez toda uma jogada com o pessoal do G4. Que jogada foi essa? Ela disse ali que ela queria eliminar a Babi, que por mais que o seu Albert tenha esse negócio aí de Zé Love e tal, ela disse logo que a cabeça é a Babi e que ela quer eliminar a cabeça do jogo lá do grupão, porque ela tá cansada das cobranças que estão fazendo pra cima dela. E aí ela disse que o Sasha pergunta pra ela se em quem ela votaria do lado de lá. Ela disse que votaria em qualquer pessoa menos no Albert. Então ela já deixou claro ali que se fosse interessante pra ela, isso ela já tinha dito, verdade seja dita também. Ela já tinha dito que se for interessante pra mim, eu voto junto com vocês. Foi isso que a Flor falou ontem, foi isso que ela fez hoje. Era interessante que ela somasse votos ali com o G4 para conseguir colocar alguém lá na roça, um Gilson. Mas infelizmente não deu, né? E aí, seja lá como for, eles cansaram de esperar a Flor, porque a Flor acabou nem indo lá se encontrar com eles depois. Sei que comentaram ali sobre o Sasha, sobre essas coisas. Agora a treta do almoço, para quem não entendeu, tá? Eu te falei essa treta aí no card.
Só que essa treta, ela não foi bem explicada pra gente que tava assistindo o Play Plus. Eu te falei que eu acordei hoje com a garganta ruim, te falei que eu acordei hoje me sentindo mal e tal, meio indisposto, mas eu liguei a televisão e quando eu liguei a televisão já tava rolando essa treta. Eu juro pra vocês que eu não tinha entendido o que aconteceu aí. Então eu tive que esperar a edição do programa mostrar esse momento. O que foi que aconteceu? O que causou essa treta, tá? Foi o seguinte, o Sasha fez uma cobrança pra Luana. E aí o G4 acabou acompanhando ele. Disse o Sasha pra Luana, ainda falta o Gui, tá? Falta eu e o Gui, só pra você saber. E eu deixei pra você, tá? Ele tá falando aí da comida, que ela teria feito menos comida pra eles. E ainda faltavam o Gui e o Yuri a se alimentarem. E aí o Gui, ele saiu de lá totalmente chateado. E aí o Gui falou assim, ó, deixou a carninha que eu gosto com bastante gordura. Você pegou toda a batata, senta lá fora. Ou seja, eles queriam conversar com ela, né? Só que a Luana disse que ela não estava afim de conversar com ninguém, que ela não estava afim de falar mesmo com ninguém ali. E aí os meninos foram sentar lá fora e o Gui contou pro Sasha que era justamente para... repassou, na verdade, o recado da Luana para ele, que era pro Sasha enfiar as batatas no cu. Foi exatamente isso aí. E aí ela fala, manda esse pedaço pro Sasha enfiar no cu. Essa foi a treta do almoço, tá? Ela tava muito chateada, ela tava fazendo lá os bifes e tal, ela tava cozinhando, enquanto isso eles estavam lá fora comendo. Então ela ficou bastante chateada com isso. Depois o Yuri foi botar panos quentes na situação, só que a Luana disse que em nenhum momento ela tinha deixado faltar comida nem para ela, nem para os meninos ali, que ela tinha feito tudo direitinho e tal. Então foi uma brincadeira que ela não gostou. E aí mostraram, né, um trecho lá em que o Sasha disse que ele não ia pedir desculpa pra Luana porque ele não tinha feito nada demais pra ela. De fato, gente, foi uma coisa mal interpretada ali. Eu acho que eles precisam entender que a Luana chorou hoje, eu falei isso no vídeo anterior, que a Luana tava chorando lá na casinha da árvore. E aí o choro da Luana foi... ela se sente sozinha e ela estava naqueles dias de TPM, pelo que ela mesma falou. Então ela está mais sensível. E assim, muitos deles não conseguem compreender esse período do mês que as mulheres ficam desse jeito. E aí eles ficaram chateados. Ela disse que ficou muito chateada com essa história e tal. Enfim, gente, o Yuri foi lá e botou panos quentes na situação. Mas não deu muito certo não, viu? Não deu muito certo. A Luana ficou triste e passou o resto do dia triste com os meninos. Só foi se acertar com eles hoje à noite lá. Depois que ela passou uma boa tarde chorando, uma boa parte da tarde chorando lá na casinha da árvore. E aí ela se encontrou com eles na beira da piscina, conversou. Ela disse que sabe que eles três vão se proteger primeiro e que ela vai sobrar, que ela tem plena consciência disso e tal. Ela deixou bastante claro, eu sei que vai sobrar pra mim. Mas a briga foi só por causa dessas batatas mesmo aí, que ela não cozinhou tanto, mas os meninos reclamaram que ela pegou mais batata pra ela e deixou menos batata pra eles. E aí rolou ali de tarde toda essa situação envolvendo a Luana. Seja lá como foi, ela conversou com a Flor, ela estava precisando conversar com uma outra mulher, pelo que ela falou e tal. Enfim, foi isso assim que se terminou essa história toda. E aí vamos lá para a formação da roça, né, que é o que vocês estão mais interessados. Hoje o Carelli resolveu dar uma inovada, né? Resolveu colocar aí 1 minuto de resposta para tentar organizar mais aí as coisas. Devia ter feito isso nos primeiros dias, Carelli, quando tinha mais gente, né? Porque agora já não tem muito mais o que você fazer.
São 13 pessoas que tem na casa, são ali 12 votos disponíveis, e aí vai ter gritaria do mesmo jeito e tal, mas pelo menos é pouca gente. Agora, se você colocasse isso no começo, quando tinha 24, era muito mais fácil de organizar, né? Porque teve tanta roça que eu juro pra vocês que eu não entendi as votações. Vocês podem dar uma olhadinha aí na playlist para vocês entenderem isso. E aí a Adriane Galisteu entrou ali, falou com eles, a Luana se assustou com o barulho dela e tal. E aí mandou o Gui pegar os poderes que ele tinha lá no Lampião. Ele leu o poder laranja, que era um poder bom, vamos ser sinceros, né? E depois ele leu o poder branco, aí ele ficou em dúvida, leu o poder laranja de novo e decidiu ficar com o branco e deu o poder laranja para o Sasha. E nem isso aí fez uma diferença no jogo, né? Nem isso aí fez uma diferença, porque no fim das contas, o grupão continuou votando no Sasha mesmo ele com o poder. Aí foi a vez da Luana indicar. A Luana indicou logo a Babi, né? Ela disse logo: mulher de verdade é a que reconhece os seus erros e aprende com eles. Ela nunca sequer admitiu que estava errada. Pelo contrário, reproduziu discursos ou o seu próprio sem saber a veracidade desses discursos. Ela é extremamente inconsequente. A gente está entrando no 3º mês e ela nunca sequer me fez um apontamento no faro, nas dinâmicas, nunca me colocou na roça. Pelo contrário, preferiu proferir discursos de ódio e ficar de indiretas e piadinhas para mim. E ela falou uma série de outras coisas ali para Babi, que assim, eu resolvi pegar só o que é principal mesmo, que foi essa parte aí de chamar ela de inconsequente e incoerente. E aí, obviamente, a Babi foi ali. E aí, essa novidade de 1 minuto para você ter uma resposta. Gostei. Deveriam fazer isso desde o começo. Aí a Babi disse: ela fala de sororidade, mas o cara é agressor sim. Quem viu na dinâmica viu que ele veio para me agredir, encostou o dedo na minha cara e começou a falar um monte de coisa que eu não tive resposta. Eu fiquei tão nervosa que tive uma crise de ansiedade. Eu vou bater nessa tecla até o final, porque ele é agressivo sim. O que eu tenho que falar para ela é que ela fala tanto da pauta de mulher, ela disse que ia me colocar no lixo dizendo que eu era um lixo. E aí ela falou um monte de outras coisas também, mas não interessa, o que interessa é essa coisa aí de sororidade e tal. Vou ser sincero para vocês com relação a Babi, tá? A Babi dizendo que ela vai insistir nesse negócio até o fim de que o Sasha é o agressor, porque ela teve uma pequena discussão com ele depois. Vai ser um tiro no pé pra ela, sério mesmo, vai ser um tiro no pé. Vou já explicar melhor isso aí quando a gente chegar no voto dele, né? Seja lá como for, a Babi mal olhou na cara ali de Luana e na cara de ninguém. Mas o Sasha já ficou bem pé da vida com esse apontamento dele aí, né? Porque afinal ela chamou ele de agressor de novo. Hoje na academia, o Sasha disse que quando ele sair da fazenda, ele vai chegar com o advogado dele e vai processar todo mundo que imputou um crime nele. E vai fazer com que as pessoas ali paguem por eles. E aí o Sasha disse assim para Adriane Galisteu que ele foi citado no meio do discurso dela e que se ele ia ter resposta e tal. Aí a Adriane Galisteu disse que na hora que ele fosse falar, que ele fosse votar, ele ia poder responder a Babi. Aí a primeira pessoa a votar foi o seu Albert. E aí o seu Albert, ele foi e seguiu a estratégia. Ele votou no Yuri, porque disse que o Yuri é o advogado do Sasha, que o Yuri não tem jogo, que o Yuri não tem isso, não tem aquilo, aquelas coisas de sempre que vocês sabem, né? Ele fez isso basicamente na estratégia que eles já tinham combinado ontem. Se o Gui desse o poder pro Sasha, eles votariam no Yuri. Só que só o seu Albert votou no Yuri, porque todo mundo resolveu seguir a mesma estratégia. Vamos votar no Sasha, mesmo ele estando com o poder nas mãos. Enfim, aí o Yuri respondeu o voto ali do seu Albert. Disse o Yuri: o Albert é um cara totalmente hipócrita, nunca apontou o grupão que ele anda,
que tem o jogo solo dele. Ele só fala de mim falando que eu sou o advogado do Sasha, mas é um cara que se esconde atrás de grupo, tem medo da roça e acha que vai até o final se escondendo de jogo. Fala outras coisas, mas o que interessa é esse aí, é o principal. E sim, o seu Albert tem muito disso. O seu Albert morre de medo de uma roça. Morre. Sim, porque ele sabe que ele tem chance de vazar fácil. E eu acho que é o que vai acabar acontecendo aí na quinta-feira, né? A gente precisa primeiro saber quem é que vai ser o fazendeiro. Depois disso aí a gente descobre. Aí foi a vez do Sidney votar. Aí o Sidney votou no Sasha. Disse assim que o Sasha é um jogador sem jogo, que foi pra lá com jogo de posicionamento e argumentação, e que quando indagado ele diz assim que não sabe, não fez, não lembra. Aí o Sidney disse que o Sasha faz muito isso, de que hoje ele não vai poder fazer e que dá uma volta gigantesca nos discursos, irritando todo mundo para entrar no discurso de vítima depois. Disse ainda que o Sasha tem um jogo cruel, que ele é um jogador de má índole, covarde, que tramou e arquitetou contra a integridade física dele, obrigando ele a solicitar um atestado, já que o Sasha não teve fair play e boa vizinhança com relação a ele e à saúde dele. Deixa eu te contar uma coisa, Sidney, você já foi desmascarado. Você disse, tá, que você podia fazer o trato da vaca, tá bom? Você já foi desmascarado, tá? Aí o Sasha respondeu, obviamente. Aí o Sasha disse assim: tudo que ele me acusou é exatamente o que eu penso dele. Ele falou que eu não tenho jogo e tudo que ele fez até agora foi me apontar. Eu acho que ele tem um tesão reprimido. Ele deve ter uma relação mal resolvida comigo que até agora eu não entendi. Basicamente, ele jogou aí a carta da homofobia, né? Porque, querendo ou não, acaba sendo homofobia também, né? Seja lá como for, ele devia ter falado: cara, tu ficou com raiva de mim porque nos primeiros dias a gente pensou que ia ser amigo e conversar e não foi isso que aconteceu? Eles deviam ter jogado isso, não jogar esse negócio, tem um tesão reprimido por mim. Eu acho que não é por esse o caminho que o Sasha deveria ter ido. Acho que o Sasha deveria ter ido nesse outro caminho. Cara, lembra lá dos primeiros dias que você achou que a gente fosse ser amigo e tal? O Sasha devia ter ido por ali, porque ali ele pegaria mais o Sidney do que falar de tesão reprimido e tal, porque aí soa preconceito mesmo, tá? Soa homofobia usar essa piada homofóbica. Aí depois foi a Flora. Aí a Flora votou no Sasha. Aí ela disse que o Sasha não assume nada, que o Sasha chamou ela de limitada, porque ela deve ser gorda, e que chegou na frente da Vanessa e disse que não falou. E que eles querem ver o Sasha fora, porque a convivência com ele lá dentro já tá pesada demais. E aí ela falou: quem tá vendo o Play Plus tá vendo que eu tô bem retraída, sentida, me sentindo mal na casa, porque a gente não sabe mais em quem confiar. E aí o Sasha respondeu, obviamente, né? Aí o Sasha disse: só nos momentos que a gente tá agressivo, por exemplo, você vem falar com a gente e obviamente você vai ter uma resposta no tom que a gente está. Você vai usar isso de má fé para se aproveitar e levantar pautas. Porque ela falou também que o Sasha tinha gritado com ela e que o Sasha desrespeita a mulher e que o Sasha faz essas coisas. Eu vou ter que dar razão pro Sasha com relação a isso, tá? Porque, de fato, a Flora, ela escolhe os dos piores momentos para falar com ele, exatamente no momento que tá rolando ali um apontamento, uma gritaria e tal. E, obviamente, que ele vai gritar com ela, assim como ele vai gritar com qualquer outra pessoa que falar com ele. Então, achei que a Flora, ela tentou dar uma lacrada ali, mas o Sasha deu uma segurada e evitou dela fazer a lacração que ela queria e levantar uma pauta. Seja lá como for, dessa vez foi o Yuri. Aí o Yuri, ele votou logo no Gilson, né? O Gilson, ele disse assim: é uma pessoa que não tem posicionamento, sempre teve justificativa de voto que foi por estratégia de grupo, e que faltam 30 dias e só teve gente que não foi pra roça. E aí o Gilson, na hora de responder,
disse que ele tem posicionamento sim, mas que ele só se posiciona quando as coisas são diretamente para ele, porque se não for com ele, ele não vai se meter, que isso não é problema dele e tal, e terminou como ele sempre termina, tamo no jogo. É isso, né, Jussão? Só sabe dizer isso. A seguir foi a Vanessa. Aí a Vanessa votou no Sasha e disse ali o que aconteceu lá no apontamento. Disse ali, ele chegou bem próximo e gritando, apontando o dedo, e isso acionou gatilhos. Quando é um homem gritando com uma mulher, é muito mais grave do que o contrário. A gente se sente amedrontada assim. Eu saí no meio do apontamento para acolher ela. Ela estava com crise de ansiedade, chorando de soluçar e me partiu o coração. E aí o Sasha, com esta cara aí, né? Basicamente o Sasha só respondeu para ela. Deixa eu até pegar aqui, porque eu tenho o vídeo desse momento, obviamente, né? Obviamente que eu tenho esse vídeo desse momento aqui. Mas enfim, eu tenho que assistir e ouvir a resposta do Sasha. Porque nem eu lembro exatamente o que o Sasha falou. Ela também falou da saúde do Sidney, tá? Que isso que tudo que o Coisa fez era extra jogo. Aí depois ela falou que ela tinha vários motivos pra votar no Sasha e tal, mas que ia ser só esses motivos. Aí a resposta do Sasha foi centrada só na coisa do apontamento de domingo. E aí ele falou que toda vez que ele tá ali tentando falar, ninguém deixa ele falar. Ninguém deixa ele ter ali o apontamento dele. Que aí que o Sidney, que a Vanessa, que o Juninho ficaram em cima dele, ficaram gritando ali em cima dele e tal. E ele não conseguiu falar, ele não conseguiu ali expressar o que ele queria expressar e tal. Ele falou isso. Aí ele disse que ficou irritado com todo mundo. E aí ele falou que quando chegou a hora dele de apontar, ele disse que ia falar todas as vezes que a Babi tinha xingado ele e que ela não deixou ele falar. Aí depois disse que ela própria deu os 3 passos, foi na frente e começou a dizer. E começou a gritar com ele e tal. E aí depois, toda a história que vocês já conhecem. Ele ficou centrado nisso aí. Vou ser sincero. Eu acho que o grande erro do Sasha foi ele ter ido lá pra frente da Babi. Só que, obviamente, ele não agrediu ela como ela tá dizendo que agrediu. Aí depois foi o Juninho. E aí o Juninho votou no Sasha, né? Obviamente. E disse que estava votando nele pelo conjunto da obra. Por tudo o que estava acontecendo nesses últimos meses. Disse o Juninho, pelo conjunto da obra de todos esses meses. Comigo não tivemos nada pessoalmente, mas sempre com os meus aliados tem alguma coisa. Ai, gente, aí o Sasha respondeu que tipo de problema os dois tiveram ali. Deixa eu só dar uma revisada aqui, né, para não passar informação errada para vocês. Deixa eu só pegar a coisa certa aqui e tal. Aí o Sasha se defendeu e disse que na hora do apontamento lá, ele não mudou o tom de voz e que a forma que ele apontou e conversou com todo mundo foi a mesma forma que ele já tinha apontado e conversado com as outras pessoas da casa e que isso não era problema nem para ele e nem para ninguém. E que ele estava sendo ali fazendo o jogo que ele tinha que fazer. Aí a Vanessa foi lá acolher a Babi, porque a Babi começou a chorar horrores e a fazer a encenação dela, né? Aí depois foi a Flor. A Flor votou no Gilson. Disse ela, eu sei que eu vou machucar um coração e eu me ponho à frente para receber o mesmo voto. Eu não estou com medo dos 4 da casa e eles sempre foram muito gentis comigo, conversam comigo. O Sasha me chamou de hipócrita um dia, porque eu chego nele e falo, não acho legal isso, e ele, você não falava isso do Zé. E ela disse, eu não falava pro Zé.
E aí ela disse, falta muito diálogo e tem muitas coisas que são exacerbadas. E sim, o meu voto no Gilson é possível, para uma possível proteção. O Gilson não gostou muito, né? Vocês estão vendo aí na imagem a cara dele. E aí, nessa resposta dele, ele falou ali, né, que não a esperava. Deixa eu só relembrar aqui o que foi que ele falou nesse voto dele aí, né? O que foi que ele falou? Ele disse que foi um voto mais ensaboado. E disse que tá no jogo, tá no game, tá, é isso aí mesmo. E pronto. Aí depois foi o Gui. Aí quando o Gui votou, ele também foi no Gilson, disse que eles estão na reta final do jogo e que tem um momento que o jogo começa a funilar, que não dá mais para se esconder e que é na hora agora deles começarem a jogar esse jogo. Mas que desde o começo ele vem jogando um jogo muito confortável, de grupo, e que nunca viu o Gilson se posicionar em absolutamente nada. Aí o Gilson começa a responder e disse assim, que ele já tinha entendido que o jogo do grupão era esse, e que essa vai ser a desculpa e a estratégia deles, se posicionar para eles, no caso, tem que ter um embate, que se não tiver um embate não é posicionamento. Disse ele que trata todos ali muito bem, e que ele trata todo mundo ali do G4 bem e tal, mas que se ele trata todo mundo bem, ele tá errado, e que se ele trata todos mal, é perseguição e pancadaria. Não, Gilson, é porque você é uma planta mesmo. É só por isso que eles cobraram isso de você, tá bom? Aí foi pro intervalo comercial. Gente, no intervalo comercial rolou uma treta ali, uma gritaria enorme. Rolou uma gritaria ali da Babi com o Sasha, da Babi ali com um monte de gente. Nem eu entendi exatamente como é que essa gritaria foi, porque é tudo mais do mesmo, né? Se tem uma coisa que eu posso dizer dessa fazenda é que eles não saem desse mais do mesmo. Mas quando o programa voltou ao vivo, a Babi disse assim pro Sasha: não olhe para mim, não fale comigo mais, não faça mais nada para mim, fique na sua e tal. Foi basicamente isso aí o que aconteceu. E aí teve um momento que todo mundo tava cobrando, que ela começou a cobrar sororidade, não sei o quê, porque o Sasha tinha agredido ela, porque o Sasha tinha feito não sei o que pra ela e tal. E aí ela fala, a Luana fala, mas quando o Zé fez isso comigo, quando o Zé veio pra cima de mim e tal, vocês não fizeram nada. Jogou na cara ali. Eu vou ser sincero, eu gostei do que a Luana fez. Luana teve coragem de jogar na cara, Luana teve coragem de apontar isso ali para eles, tá? E dizer, vocês ali não fizeram absolutamente nada e agora vocês estão cobrando o que eu tenho que fazer? Sério mesmo, eu gostei do posicionamento da Luana ali. Porque também deixa bastante claro que tem muita hipocrisia do lado deles lá. Porque só eles acham que não tem, né? A seguir foi o Gilson a votar. Aí o Gilson votou no Sasha. E aí ele disse assim que a forma que o Sasha tratou a Babi atingiu ele, porque ele tem irmã, mães e muitas meninas que ele ama. Foi só isso, tá? Foi só essa a coisa que ele disse. E aí o Sasha respondeu, né, imitando o Gilson, o que eu achei o máximo. Inclusive, eu vou pegar aqui o trecho disso em vídeo, porque afinal o Gilson só sabe falar a mesma coisa. O Gilson só sabe dizer, tô pro game, tô pro jogo, só isso e aquilo outro e tal. Gente, eu amei que ele deu essa imitada lá no Gilson. Olha só um trecho disso. Irmã, pela minha tia, pela minha avó, pela minha cadela, pela minha papagaia, o meu voto é no Sasha. Só isso que você fala. Boa, garoto, ainda tira sarro. Basicamente é só isso mesmo que o Gilson faz. O Gilson só repete só essas coisas. Eu amei que o Sasha fez isso. Eu ri pra caramba quando ele fez isso. Aí depois foi a vez do próprio Sasha votar. Aí o Sasha votou no Gilson e disse ali que ele estava votando no Gilson por estratégia, porque ele quer que a Babi seja eliminada mesmo
e sabe que o Gilson vai voltar, então ele queria botar o Gilson, botava o Sidney, qualquer um dos dois ali, para eliminar a Babi mesmo. Ele já deixou claro ali que era a estratégia de voto. Aí o Gilson respondeu, deixa eu até ver o que foi que o Gilson respondeu, porque eu juro que nem eu lembro o que foi que o Gilson respondeu nesse momento aí, nem eu lembro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual foi a resposta que ele deu. Aí o Gilson disse que era uma estratégia de jogo. Aí ele disse assim que o G4 tem um jogo de xingar e de ofender. E aí o Sasha entrou assim e perguntou pra ele: eu te ofendi em algum momento? Eu te xinguei em algum momento aqui? E aí, no fim das contas, a Galisteu interviu e disse assim que era o momento de fala do Gilson. Ele disse então, o Gilson, que ele não estava sendo igual a ninguém, que ele não queria ser igual a ninguém ali dentro e que ele só se posiciona quando as pessoas resolvem ali cair para cima dele em alguma coisa. Se ele tem algum problema com alguém, ele vai se posicionar e tal. Se ele não tem, ele vai deixar passar. É o típico planta mesmo. É basicamente isso aí que ele respondeu. A seguir foi o Fernando. Aí o Fernando votou no Sasha e disse assim que o Sasha não pensa em ninguém, o Sasha só pensa nele, que o Sasha tá querendo castigar as pessoas, tá querendo castigar os animais, e pelo fato do Sasha ter feito a apropriação indébita dos óculos da Gisele, que isso é um crime e que ele vai pagar por isso. E eu fiquei pensando, Fernando, pelo amor de Deus, tu meteu essa. E a cara do Sasha assim, eu amei a cara do Sasha aí. Eu nem lembro qual foi a resposta que ele deu. Por isso que eu tenho um arquivo de vídeo aqui para ouvir essas respostas, né? Porque nem eu lembro o que foi que ele falou de tanta confusão que rolou nessa formação da roça. Até o Sasha disse que o Fernando tinha tirado o óculos da Gisele da gaveta dele. E aí ele disse que não roubou ninguém porque o óculos estava jogado na mesa. Gente do céu, Fernando, que vergonha. Aí o Sasha chamou o Fernando de agressivo, uma pessoa que xinga, que tem boca suja, que cria discurso ali, que cria discursos para tentar desmoralizar as pessoas, que é uma pessoa baixa, e que as coisas mais baixas que já foram ditas nessa temporada vieram exatamente do Fernando. E aí ele disse que o Fernando desperta gatilhos nele, que o Fernando também faz as mesmas coisas com ele também e tal. E aí, no meio disso tudo, o Sasha disse que o Fernando fica assim, chamando ele de monstro o tempo todo. E pediu para a Adriane Galisteu intervir em algum momento, porque é todo tempo ficar chamando monstro. E aí ele também fala que que o Fernando tá querendo usar a orientação sexual dele para tentar fazer pauta em cima dos outros. E aí o Sasha termina dizendo que dentro da fazenda o Fernando nunca foi oprimido. A seguir foi a Babi, gente. Aí a Babi votou assim, eu vou ler o que a Babi votou, né? Eu fiz questão de escrever. Disse ela: desde o começo, o grupão, que foi o que sobrou dos 4, sempre me ofendeu. Eu passava e era piadinha, e até queriam quebrar as minhas maquiagens, e ela estava junta. Cantavam músicas, faziam chacota com a nossa cara, e hoje de manhã estava fazendo piadinha. Eu queria pedir desculpas para minha família por ter que presenciar um homem me apontando o dedo. Eu não tive reação e saí correndo, calada, com medo dele. Isso é um monstro.
A gente não aguenta mais esse cara aqui. E aí o Sasha assim, gente do céu, juro pra vocês que eu ri pra caramba. Porque ela começou a fazer toda uma encenação, começou a chorar, dizendo que ela estava cansada, que ela não aguentava mais, que o Brasil tirasse esse homem de lá de dentro, que o Brasil isso, que o Brasil aquilo. E aí ela começou a chorar e colocou as mãos na frente dos olhos pra gente ver que ela não estava de fato chorando, porque não tinha uma lágrima no rosto dela, né? E aí quando o Sasha vai responder ali pra ela, foi o último voto, né? O Sasha disse que em nenhum momento ele foi agressivo com ela. Nenhum momento ele foi ali pra cima dela desse jeito. E que ela também estava sendo agressiva com ele. Gente, eu ri pra caramba. Sério, eu ri pra caramba. Aí o Sasha foi lá, já o mais votado, se sentou ali no banquinho. E aí o Sasha começou também, antes de dar a resposta dele, dizer pro Fernando parar de ficar chamando ele de monstro o tempo todo. Gente do céu, foi a maior coisa essa formação da roça. E aí deixa eu ver o que foi que ele falou, deixa eu me relembrar o que foi que ele falou. Aí ele disse que a Babi reproduziu a mesma cena que já fizeram com ele antes. E que ela é uma das pessoas que mais agrediu ele dentro da casa, que é uma das pessoas que mais ficou apontando para ele também. E que ela é agressiva também. E ela falou que ela é a opressora na relação dos dois. E aí ele termina dizendo segura a tua bolinha. Na verdade ele queria dizer segura a tua onda, né? Enfim. Basicamente foi isso aí que terminou. E aí teve um momento lá que eu acho que foi o Fernando falando alguma coisa do tipo. E aí ele fala, você, Fernando, você é baixo. E disse que o que o Fernando estava fazendo também era uma opressão. E aí, de novo, né, a Luana se meteu no meio e falou. Deixa eu ver o que foi que a Luana falou. Deixa eu me lembrar o que foi que ela falou. Deixa eu me lembrar o que foi que ela falou. Porque é muita coisa. E aí ela fala, a Luana disse, olha então o que o Zé fez comigo. E ninguém apontou o Zé, ao contrário. Todo mundo ficou a favor do Zé. Isso aí foi verdade, tá? A Luana ficou ali sozinha, as mulheres largaram a mão dela naquele momento. E aí foi a vez de abrir o poder laranja, né? Olha aí o poder laranja, que coisa esse poder fez, porque o Sasha tava com tanto ranço que ele, assim, simplesmente não ia deixar escapar essa oportunidade, né? Poder laranja. Você deve escolher 2 peões da sede. Eles também poderão ser escolhidos na puxada da baia. E aí o que foi que o Sasha fez nessa puxada? Apontou o Albert e o Gilson. Ou seja, ele tinha 6 opções agora. Ele poderia puxar ali os 4 da baia, ou poderia puxar o Albert ou o Gilson. Mas aí o ranço mesmo veio mais alto, que ele puxou o Albert para fazer parte ali da roça. O Albert. Gente, eu ri pra caramba desse momento aí do Albert sentando ali no banquinho, porque o Albert não esperava que ele fosse levar essa puxada e essa indicação ali pra roça. Ele não esperava que ele fosse cair na roça. Eu juro assim que ele não esperava. E aí, deixa eu ver o que foi que ele falou, que nem eu lembro qual foi a resposta dele. Olha só. Aí ele disse que o voto dele seria no Sasha mesmo, que ele tinha toda essa estratégia, mas que ele mudou depois, e que ele tá preparado pra roça, que ele tá alinhado com o dono do jogo, que é o Brasil. E aí depois ele fala assim:
que o Sasha quer usar por meios cruéis para conseguir eliminar o jogo dos outros. E que tava tudo certo, e que ele tá com o Brasil, e que se o Brasil achar que ele merece permanecer nesse jogo, ele vai ficar e tava tudo certo, e que se o Brasil achar que ele não merece ficar, também tava tudo certo, e que ele ia embora. Enfim, vamos descobrir isso aí na quinta-feira, né? E aí, como é que foi que ficou a divisão ali do Resta 1? Aqui que eles acham que a Flor foi traíra, tá? Porque o que foi? O Albert começou o Resta 1, obviamente, como vocês sabem, né? E aí o Albert salvou a Flor. E a Flor, na hora de salvar, ela tinha combinado que ela salvaria os meninos ali. Então ela poderia salvar ou o Gui ou o Yuri. Só que aí ela disse assim, retribuindo ali o que eu fiz na semana passada para me redimir, eu vou salvar a Flora. Então assim foi a Flor que deu a quebrada aí. Aí a Flor salvou a Flora, que salvou ali a Vanessa, que salvou o Fernando, que salvou o Gilson, que salvou o Fernando, que, aliás, a Vanessa acho que salvou o Juninho, que salvou o Gilson, que salvou o Fernando, e ficou aí entre o Yuri e o Gui. E aí o Fernando salvou o Yuri e mandou o Gui direto pra roça. E aí o Sasha e o Gui, né, fizeram ali, se cumprimentaram com as mãos, e no fim a roça ficou com os 4 aí que vocês estão vendo. Babi, Sasha, o Albert e o Gui. Aí o Gui foi lá se posicionar. A Adriane Galisteu perguntou se ele esperava cair na roça. E aí, no fundo, ele disse que esperava sim. Ele disse que já está mais do que acostumado, que eles podem cair na roça quase toda semana mesmo. E aí eles dizem que eles têm consciência do jogo deles. E que eles estão se blindando cada vez mais nesse jogo. E que tava cada um ali fazendo um jogo sujo, eles estavam se blindando disso. E que se o Brasil permitir ele voltar, ele vai agradecer. E aí a Adriane Galisteu cometeu um erro ali, que foi justamente a hora do poder, né? Qual foi o poder? Ela mandou ele abrir o poder, aí depois o Carelli gritou no ouvido dela e disse que não era para abrir o poder, que era para ficar com o poder ali parado. Ele leu uma parte do poder, mas depois ela mandou. E aí quando voltou do intervalo, mas antes de ir para o intervalo, ela disse assim que o poder branco era justamente o veto do fazendeiro. Quem seria vetado da prova? Se o Gui não tivesse caído na roça, era ele quem vetaria, não seria o quarto roceiro. Então seria ele que faria todo esse veto. Supondo que o Yuri caísse na roça, por exemplo. O Yuri vetaria quem? Provavelmente o Yuri vetaria o seu Albert. E aí o Gui ia acabar fazendo uso do poder. E aí, no fim das contas, não ia mudar muita coisa. Porque ali eles iam descobrir que o poder estava na mão do Gui. E, inclusive, foi isso que a Adriane Galisteu falou para ele, né? Que ele tinha escolhido o poder exatamente por isso, mas que não tinha como saber a coincidência dos fatos. Aí, no intervalo comercial, rolou toda uma gritaria ali, de novo, entre o Sidney, o Sasha, aí o Albert, toda essa gritaria. Aí, no fim, o veto do fazendeiro. O poder branco era esse aí, vetar o fazendeiro. Quem é que não ia fazer a prova do fazendeiro? E que, por coincidência, era o próprio Gui, que, como quarto roceiro, também teria esse poder. Aí ele vetou o seu Albert. Seu Albert não fará mais a prova do fazendeiro. E aí, quem é que vai fazer essa prova do fazendeiro amanhã? A Babi, o Sasha e o próprio Gui. Por falar nisso, vamos dar uma olhadinha, porque eu fiz uma enquete aqui na comunidade do canal. Tô doido para saber de vocês quem vocês querem que volte fazendeiro, né? Pra gente ter noção aí de como vocês estão pensando esse jogo, né? Vamos lá ver quem vocês querem que volte como fazendeiro.
Vou logo dizer para vocês que tá bem equilibrado o negócio aqui, hein? Rapidinho, deixa eu mostrar aqui a tela, deixa eu trocar aqui a tela, pra gente ver aí quem vocês querem que volte como fazendeiro. Olha só, olha aí, quem vocês querem que volte como fazendeiro? 32% que é a Babi, 26% que é o Gui e 43% que é o Sacha. A Adriane Galisteu, inclusive, disse que amanhã era uma prova daquelas. Acredito eu que seja uma prova de esforço físico. E se for uma prova de esforço físico, eu acho que vai ficar entre o Gui e o Sacha. E tirando por base que o Gui se deu melhor do que o Sacha naquela prova de domingo, então acredito que o Gui vai ter mais facilidade para vencer essa prova amanhã. Muito provavelmente, talvez o próprio Gui volte fazendeiro, né? E aí a gente vai ver uma roça final ali. Babi versus Sacha versus Albert. Será que eles vão conseguir eliminar a Babi? Eu acho que agora, acho que nesse caso, a Babi seria eliminada, né? O próprio Sacha na roça. Mas aí, gente, o negócio não foi nem isso aí, porque isso eu acho que vocês já imaginariam que ia acontecer. O negócio veio depois que o seu Albert ali resolveu crescer, virar um machão, resolveu gritar ali, botar o peito assim e dizer: eu não tenho medo de ir pra roça, o teu cheque tá pré-datado pra quinta-feira, é melhor você ter saldo na conta. É sério, ele tava doido assim. Deixa eu mostrar uns trechos aqui, porque afinal não posso mostrar tudo. Mas assim, o seu Albert tava numa prepotência ali, o cara tava numa prepotência, que eu vou ser sincero pra vocês, eu acho que isso não vai pegar bem pra ele. Pode até ser que ele não saia na quinta-feira, vai depender aí de quem é que vai para a roça final. Mas supondo que o Sacha vai para uma roça final ali, é bem capaz da torcida do Sacha fazer o que ele pediu, eliminar a Babi e deixar o seu Albert. Agora, supondo que o Sacha permaneça ali como fazendeiro, é bem capaz da torcida do Sacha tirar o seu Albert. Vai ser interessante de ver isso acontecer. Olha um trecho aí do começo da discussão. Ah, amarelei muito, Albert. Amarelei muito. E pro Sidney. Você acha que eu amarelei pro Gilson ou pro Sidney? Amarelou. E por que eu acho que eu puxei você? Eu quero ir com você na roça. Então bora, filhão. Eu quero ir. Bora. Sabe a minha diferença pra você? Ah. Meu jogo é caro, o teu é barato. Seu Albert, pra que tanta prepotência, homem? Pra que toda essa prepotência, seu Albert? O público não gosta muito dessa prepotência, né? E ele ainda foi mais, esse negócio. Deixa eu pegar o trecho do negócio do cheque pré-datado aí, que ele falou, que ele gritou, porque pra mim isso aí foi o mais interessante. Ele dizer: eu vou te tirar da roça, eu vou te tirar daqui. Seu Albert, o senhor não tem esse poder pra tirar ninguém dali, o senhor não é o dono do programa. Como o senhor mesmo disse, o dono do programa é o público que tira você, é o público que deixa as pessoas ficarem lá ou não. Mas olha assim, o seu Albert tava numa prepotência. Olha mais esse trechinho aqui. Sabe por quê? Eu não botei o Porque Sidney, você porque eu não quis quero que quebrar o ninguém cara volte. aqui dentro. Nem Babi, nem ele. Você quer que eu volte? Não, você pra mim não é Eu nada. vou voltar. Você pra mim não é nada. Eu vou voltar. Você pra mim não é nada. Você Vai nunca fez nada voltar, comigo. seu Albert. O senhor não sabe nem se o senhor, como é que o senhor vai voltar no meio dessas coisas, né? O senhor realmente não sabe. Ele tá numa prepotência ali, sério mesmo. Isso não vai dar bom pra ele, não vai ser legal pra ele. Ele vai se dar muito mal com isso. Mas tava numa gritaria ali, ele com o Sacha. Eles gritaram lá quase uma meia hora, falando ali que é melhor que o Sacha tenha saldo na conta. É melhor que o Sacha tenha ali tudo pronto, porque na quinta-feira ele vai embora. E ele e o Albert vai voltar. Mais um trechinhozinho, olha só. Está todos quinta-feira. Você tem que ter saldo agora. Vai cair tudo uma vez só, teus cheques predatados. Quinta-feira cai todos. Você tá dizendo que você vai me tirar isso? Eu quero te tirar. Não, você tá dizendo que Quem você tira vai é me o tirar. público. Quem tira é o público. Não, você tá... Eu quero. Seu Albert, pelo amor de Deus, seu Albert, você não precisava cair nessa prepotência, né? É o que eu falo, gente. Ele ali caiu nessa prepotência achando que o Brasil tá odiando esse jogo. Aí depois ele teve uma briga lá com o Yuri também. Aí os dois começaram a gritar pelo mesmo motivo de sempre. O seu Albert dizendo que o Yuri era advogado do Sacha.
e que eles só sabem cantar e fazer barulho, batucado o dia todo. E aí, de fato, o Yuri pegou e começou a fazer uma batucada e começou a provocar mesmo o seu Albert ali. Aí o Sasha saiu de dentro do quarto, aí eles começaram a cantar ali, o seu Albert ficou pé da vida com isso e tal. O que eu posso dizer pra vocês é o seguinte: seu Albert, se o senhor ali cair nessa roça final, o senhor vai ter muita sorte, mas muita sorte da torcida mesmo ali do cara, a torcida do Sasha, eliminar a Babi, porque o Sasha quer eliminar a Babi. Porque senão, cara, quem vai embora vai ser você, tá bom? Vai ser você que vai. E eu tô achando aqui que o público já pegou um certo rancinho do seu Albert. Porque eu fui dar uma olhada numa enquete agora lá no Notícias da TV e me parece que o seu Albert é quem vai acabar pagando o pato. Mas isso a gente vai descobrir, né? A gente precisa primeiro ver a prova do fazendeiro para saber se o seu Albert vai ter chance ali. E aí eles começaram a falar ali da Flor e tal. E o G4 começou a dizer que a Flor foi falsa com eles e tal. Mas isso eu vou te contar no próximo vídeo, que eu vou ter que assistir esse trecho mais detalhado. Seja lá como for, a Flor acabou fazendo aquilo que eles fizeram. Porque, de uma certa forma, se eles não tivessem feito ela não tivesse, aliás, feito esse jogo todo, era capaz do negócio não dar certo para eles. Porque aí quem é que vai ter mais chance de voltar fazendeiro dentre eles agora? Ou é o Gui ou é o Sasha. Ainda mais se for uma prova de esforço físico. Os dois são melhores e têm o melhor desempenho nesse sentido. Mas vamos ver isso amanhã, né? Amanhã a gente vai acompanhar e amanhã a gente tá aqui para comentar isso com vocês, tá? Vou só dizer uma coisa. Eu ri pra caramba dessa formação da roça. Foi uma das mais divertidas, né? E gostei da ideia do Carelli de dar um minutinho ali pra eles responderem só. Deu uma organizada a mais, pelo menos deu pra gente entender aonde eles querem chegar. Não ficar aquela gritaria toda. Mas uma dica disso, faz quando a casa estiver cheia, tá? Não adianta fazer agora que a casa tá no final, que já tem pouca gente ali e que isso não vai fazer tanta diferença mais. Casa tem que estar cheia, com os 24 ali, pra gente pelo menos poder entender o que eles estão falando, né? Mas enfim, amanhã a gente tá por aqui, amanhã a gente comenta mais aí como é que foi essas desconfianças do G4, o que eles acharam que a Flor traiu eles, se a Flor traiu ou não eles e tal, o que foi que a Flor falou, porque eu realmente não pude falar, porque eu tô falando e conversando aqui com vocês, tá certo? Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!